Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Manhã desta segunda-feira, hoje 18 de novembro de 2013. Bom, quem estão conosco na manhã dessa segunda-feira é Irineu Horst, que é ex-secretário da Educação no município de Colinas e agora é candidato a prefeito, e também o Ademar Higger, que é vereador do município de Colinas e candidato a vice-prefeito nessa chapa única para as eleições em Colinas, que poderão acontecer dia 1º de dezembro. Por que a gente fala que poderão acontecer? Porque essa semana o prefeito Gilberto Keller está entrando com mais uma liminar e ele poderá voltar à prefeitura de Colinas. Vamos conversar então com os dois postulantes ao cargo, é a chapa única. Senhor Irineu, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol, e um bom dia especial a toda a comunidade de Colinas e aos demais ouvintes. Ademar, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui. E deixa eu fazer uma pergunta e os dois podem responder. Como é que está a população de Colinas nessa situação toda? Afinal de contas, primeiro entra prefeito, sai prefeito, oposição cai fora numa atitude, a minha opinião, numa atitude covarde, poderia chamar assim. Fizeram todo o alvoroço e acabaram caindo fora. Agora vocês são apresentados como candidatos a prefeito e vice. Há a possibilidade do Gilberto Keller voltar. Como está a população de Colinas? Perdeu a sua identidade, está buscando uma identidade? Como está o povo de Colinas que sempre apoiou tanto o Gilberto? Em primeiro lugar, a gente tem que dizer assim que a comunidade de Colinas está bastante ansiosa, preocupada com o nosso desenvolvimento. O município que tem assim, um crescimento bem razoável, principalmente nos últimos anos, e em si as visitas que nós estamos fazendo na comunidade, a preocupação é que perguntam o quanto o município está perdendo já hoje com todo esse processo que está aí correndo. Estamos agora num período eleitoral praticamente fora do período normal. Então é essa situação que hoje a gente está apresentando no nosso município. E a situação qual é? A liminar, Ademar, vai ser julgada essa semana, vai ser oferecida uma liminar e o prefeito Gilberto Keller pode voltar até o final da semana e na prefeitura, é isso? Isso para quarta, quinta-feira, passei, e a população está esperando isso, né? Porque o povo tinha um projeto, o projeto era o Gilberto e por isso também deu 70% dos votos, né? Ou seja, a superioridade, a ampla superioridade da urna, ela não foi respeitada, né? O Gilberto venceu. E quando se vence uma reeleição, é sinal que os primeiros 4 anos foram bons. Mas falando então, senhor Irineu, nessa possibilidade do senhor assumir a prefeitura de Colinas, qual é a expectativa particular do senhor? Como o senhor vê, o que é preciso nesse município de Colinas que tanto conquistou nesses últimos anos? O que é preciso modificar? Quais são as demandas do município de Colinas hoje? A demanda em si é bastante grande em todos os setores, porque a preocupação que eu hoje tenho como candidato a prefeito é que a gente está assumindo uma responsabilidade muito grande, porque o município de Colinas estava caminhando assim, a um passo bastante acelerado no desenvolvimento e crescimento. Então isso é um desafio nosso também, para que realmente a gente consiga fazer com que a comunidade também fique satisfeita e que o progresso e o crescimento não para por causa de problemas que nós andamos enfrentando nesse decorrer do ano. Ademar, nós temos um colega que é de Colinas, o Clayton, né? E ele falava justamente do quanto foi prejudicial esse processo todo, né? Desde o início do ano até aqui, com uma série de obras e serviços que não puderam ser realizados. Ou seja, quem saiu prejudicado até o momento com isso foi o povo de Colinas, né? Vocês sentem isso também, o senhor que é da Câmara de Vereadores, junto com seus colegas vereadores? Hoje eu acho que o mais prejudicado é o povo de Colinas, a não ser que o Gilberto fica 8 anos inelegível, ele também vai sofrer muito isso aí.
E a continuidade teria que ser quanto antes melhor. Tem verbas, tem um monte de coisas, e nós vamos, se a eleição ocorrer, nós vamos ficar em cima da hora para conseguirmos todas essas verbas. Exatamente. Irineu, vocês têm feito caminhadas, têm buscado a opinião das pessoas, têm feito visitas também no interior do município, pelo município de Colinas, buscando ver aí os anseios da comunidade, Irineu? Sim, nós estamos fazendo a caminhada já há algumas semanas. Lógico, esse período é muito curto. A gente desde já pede até desculpas que a gente não vai conseguir fazer a visita em todas as famílias do nosso município. Isto está claro, porque hoje em si tivemos só, para completar, até o dia 28, 30 e poucos dias de caminhada, e isto é impossível nós conseguirmos fazer a visita. E o que a gente sente nessa caminhada, que a população está em si muito preocupada para que o município em si não seja o município que pare. Realmente, o que está acontecendo hoje é bastante preocupante, porque hoje praticamente todos os serviços que eram prestados pelo município à comunidade estão parados. Não tem nenhum serviço sendo fornecido pela máquina pública para atender a comunidade. Então, essa é uma preocupação constante, e o que questionam diretamente em todas as casas, quase, quando se define essa questão da liminar. Será que vai dar certo? Como é que está a situação? Então, a gente tem a realidade. E o que a gente, no dia a dia, está sendo questionado, e nós em si ficamos às vezes sem uma resposta certa. As pessoas questionam mais se vai ocorrer a liminar essa semana ou se vai ocorrer as eleições. O que o povo está esperando mais? As eleições ou a liminar e a volta do prefeito que foi eleito com mais de 70% dos votos? Olha, o povo espera a volta do Gilberto. Essa é a pergunta direta, porque isso é realmente em si o mais em si que a comunidade andou decidindo nas eleições, e que ele tivesse então esse período para desenvolver o projeto que ele começou em 2009, e que ele tenha essa oportunidade de terminar essa gestão, porque projetos tem muitos recursos aí para serem liberados. Como nós estamos hoje num processo eleitoral, nenhum desses projetos pode ser dado andamento, e não pode ser assinado nem convênio, nem um contrato para poder executar. Como vocês receberam a desistência da chapa de oposição, Ademar, quando eles abriram mão da candidatura da chapa de oposição ao governo de Colinas? Como vocês receberam essa informação? Facilita, obviamente, tendo uma só chapa, Irineu e Ademar, mas de qualquer forma, quando da desistência, também foi uma outra frustração para a população de Colinas, achando que teriam novamente um período eleitoral com duas chapas, uma de situação, uma de oposição. Como vocês, enquanto partido de situação, receberam essa desistência da chapa oposicionista? Surpreso, né? Porque fizeram tudo, né? E não, na hora, desistiram, né? Vamos dizer que não, talvez acharam que a população, por causa dos 70% do Gilberto, mas ficou meio ruim, né? Eu espero que quanto antes o Gilberto volta, melhor. O senhor volta a assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores, obviamente. Não, mas não preciso me licenciar. Não precisa, o senhor permanece. Não se permanece como. Só não. O caso do senhor Irineu, que é secretário da Educação, né? Que agora é licenciado para assumir aí
numa possível cadeira no Legislativo, no Executivo. Bom, vamos voltar então a falar essa semana, deve sair a decisão, senhor Irineu, a respeito da liminar, mais ou menos essa semana, o vereador Ademar já dizia, daí por quarta ou quinta-feira, e a expectativa acredito que seja muito grande, inclusive para o senhor, né, que está aí na iminência de assumir o Executivo, ou está na iminência de voltar a ser secretário da Educação. Deve ser uma expectativa que o senhor está vivendo fora do comum, acredito eu. Realmente é uma expectativa de cada cidadão do nosso município, porque, em primeiro lugar, nós temos hoje uma prefeita que é a presidente da Câmara, era a presidente da Câmara de Vereadores. Temos um prefeito afastado e temos um candidato a prefeito para as eleições suplementares. Então são certas questões que são colocadas, mas como é que é isto? Então para nós também é uma preocupação que realmente essa liminar se sai, que resolva-se então essa situação instável que está acontecendo. Eu acho que a expectativa não é nem se ela é favorável ou desfavorável, mas que ela saia e que coloque tudo no preto e no branco, né, Ademar? Ademar e Irineu. É uma preocupação, sim, nesse sentido muito grande, para que realmente, até para o próprio Gilberto, que essa agonia, angústia se diminui e se resolva. Então essa liminar deve ser essa semana, nós vamos aí chegar, final de semana, dia 23. Vamos chegar a 15 dias antes da eleição prevista para o dia 1º de dezembro. 15 dias, menos de 15 dias antes das eleições, poderemos ter mais uma reviravolta, é isso aí. Bem isso aí. É bem complicado, mas fazer o quê, né? É o que rege a lei, a gente tem que, acima de tudo, respeitá-la e observá-la. Bom, a gente quer agradecer então a presença do candidato a prefeito de Colinas, vamos definir certo, né? Candidato a prefeito de Colinas, ex-secretário da Educação, Irineu Horst. Obrigado, senhor Irineu. Esperamos que de fato as coisas possam se resolver essa semana, e também ao vereador André Rieger, que é candidato Ademar Rieger, que é candidato a vice-prefeito nessa chapa, que é a chapa única no município de Colinas. Senhor Irineu, tenha um bom dia, boa semana. Bom dia, Vinícius, um bom dia especial a toda a comunidade, e vamos sim fazer esse nosso trabalho, esperando que saia essa liminar nessa semana e que tudo volta à normalidade dentro da nossa comunidade. Só uma perguntinha para finalizar, Ademar, esse ano de 2013, ele foi praticamente perdido com isso tudo? Dá para falar dessa forma? A não ser que conseguimos eliminar essa semana e que o Gilberto consiga assinar os projetos, as verbas, porque tu não conseguindo verba de fora, o município não tem a sustentação nas obras que podem fazer. E que volte tudo ao normal de novo, e que o Gilberto volte. É isso aí que todos nós esperamos, que volte ao normal acima de tudo, com o senhor Irineu como prefeito e você como vice, ou com o Gilberto Queiro na volta à prefeitura. Ademar, muito obrigado, tenha um bom dia, boa semana. Obrigado e que possamos ter notícia boa essa semana e que a população de Colinas volte tudo ao normal e em paz. Exatamente.